Aleluia. Graça e paz, queridos. Amém. Glória a Deus, que bom que você está aqui. Você está feliz de estar aqui? Amém. De verdade? Aleluia, aleluia. Nós estivemos ausentes por 9 dias e nós estávamos em Campina Grande, fomos a trabalho e eu estou falando essas coisas para que você tenha ainda maior segurança acerca do ministério em que você está. Amém? Todo ano nós vamos, todos os pastores e diretoria vão a Campina Grande na ideia de sermos ministrados, de sermos alinhados, ajustados, e nós estivemos lá de quarta a sábado, chegamos na terça, até sábado nós ficamos lá sendo ajustados. Era pela manhã de 3 a 3h30, 4 horas, e à noite também. Então assim, é muito maravilhoso fazer parte desse ministério, fazer parte dessa igreja. Talvez você seja uma igreja local, você está aqui, e de fato, querido, eu sempre falei que nós não somos uma igreja solta, amém? Eu não sou o dono da igreja, essa igreja tem dono, é Jesus Cristo, e o ministério também tem dono, que é Ele, mas nós temos pessoas extraordinárias à frente do nosso ministério. Então assim, de verdade, vocês vão ter a oportunidade de conhecer o presidente do nosso ministério, o apóstolo Guto. Vocês terão a possibilidade de conhecê-los e vocês também serão apaixonados por ele, assim como eu. Toda vez que estou próximo a ele, vejo ele se movendo ou falando, fico cada vez mais encantado mesmo e seguro por estar em um bom lugar, amém? Eu costumo dizer que qualquer pessoa abaixo dele que sente orgulho deve se arrepender, porque ele, sendo presidente do ministério, é totalmente humilde, totalmente acessível, é um homem de Deus, cheio de Deus, e tem prazer em ver o crescimento de todas as pessoas, amém? Amém. Você acordou? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, antes de eu falar, eu na verdade até queria que a banda não ficasse tão dispersa, que talvez a gente vai cantar essa última música de novo aqui. Então sei que você já sentou, já acomodou, mas se chacoalha aí. Antes de nós entrarmos para falar daquilo que Deus deseja ministrar ao nosso coração, e você viu que eu estou bonitinho hoje? É porque eu sabia que você vinha. Eu vim direto de um casamento, eu fiz um casamento agora e vim direto para cá. Queridos, eu tenho a honra e o privilégio de apresentar essa criança. E essa, assim, é quase que acompanhar uma gestação da família. Porque eu estava todos os dias com ela, né, vendo mesmo a barriga crescer, vendo ali a questão do enjoo, de como estava. E eu quero chamar aqui à frente, para que nós possamos consagrar lá ao Senhor. Eu quero chamar a Emanuele Gonçalves Lima, e ela vem acompanhada do seu papai, Felipe de Souza Lima, e de sua mamãe, Caroline Gonçalves Brito. Não está dormindo não, pode bater palma, pode bater palma. Olha, quase uma bebê reborn. Eu não sei se você conhece esse certificado, Carol. Para quem não sabe, a Caroline, ela é a secretária, né, da igreja. E aí eu fiz a brincadeira do certificado, porque ela, por muitas vezes, foi a pessoa que fez, mas na licença não foi. E hoje eu tenho aqui o privilégio e a honra de entregar. Olha, tá com sono? Caindo de sono. Eu quero entregar a Bíblia da Emanuele. Eu quero ler esse certificado. Diz assim: Oi, em 13 de janeiro de 2025 eu nasci. Me chamo Emanuele Gonçalves Lima, e no dia 20 de abril de 2025, meu papai, Felipe de Souza Lima, e minha mamãe, Caroline Gonçalves Brito Lima, me apresentaram para toda a igreja, e diante de Deus, do pastor e de todos, se comprometeram a me amar e me ensinar a amar a Deus mais do que qualquer outra coisa ou alguém. Prometeram me ensinar no caminho e a serem Jesus para mim, até que eu possa conhecê-lo. Vocês se comprometem a ser Jesus para Emanuele, até que ela cresça e de fato conheça Jesus com o próprio olhar dela, experiências próprias. Eu sei que isso vai ser uma verdade, porque eu estou diante de uma família que ama ao Senhor. Vocês não são pessoas estranhas para nós, vocês servem hoje no ministério, estão crescendo dentro do ministério, e eu vi, o nascimento
desse fruto. A Bíblia diz que é um presente que o Senhor dá. Então vocês estão segurando um presente do Senhor mesmo. Então entenda como uma herança que Ele dá, e não vai faltar sabedoria para que vocês possam ensiná-la, não vai faltar recurso para que vocês possam proporcionar o melhor para a vida dela. E assim, eu quero dizer que, eu posso dizer em nome de toda a família, nós amamos a família de vocês, e no que depender de nós, pode contar para que tudo que está no coração de Deus seja real, para que vocês vivam, viu? Nós vamos orar, e talvez você esteja se perguntando por que esse bebê está aqui, vocês vão batizar, não vão batizar. Nós não batizamos uma criança. Olha lá. Se eu perguntar para Emanuele, você se arrepende do quê? Qual foi o pecado que você cometeu? Ela não tem do que se arrepender, querido. É por isso que nós não batizamos criança. A palavra de Deus diz que o batismo nas águas é fruto de arrependimento. Ela não tem do que se arrepender. Então nós também não estamos aqui apresentando ela ao Senhor como se o Senhor não a conhecesse, né? Poxa, nasceu Emanuele e agora Deus está lá em cima dizendo: o que eu vou fazer? Gabriel, o que vai ser da Emanuele? Não é isso. Nós sabemos que antes mesmo dela nascer já existe um propósito, algo no coração de Deus para que ela viva. Então o que nós estamos fazendo aqui foi exatamente o que foi lido. Eles estão se comprometendo diante de Deus, de toda a congregação, a serem Jesus na vida dela. E eles estão consagrando a Emanuele ao Senhor, e decretando e declarando que os dias dela serão pautados por tudo aquilo que Deus tem mesmo para a vida dela. Amém? Então nós vamos orar. Eu quero que você estenda suas mãos para cá. Pai, nós te damos graças por essa família. Família nasceu no teu coração e por isso nós sabemos que é um sucesso. É uma ideia de sucesso extraordinário. A família não nasceu quando a Emanuele nasce, Pai. Ela já existia no Senhor. E a Emanuele é o fruto dessa família. Eu te dou graças e nós abençoamos a vida dela. Nós consagramos ela ao Senhor e declaramos que ela terá boas amizades, que ela terá favor, que ela terá boas conexões em nome de Jesus. Declaramos sobre o futuro dela. Estudará em bons lugares e os amigos no colégio serão boas influências. Ela influenciará a muitas pessoas. O amor dela pelo Senhor será conhecido pelas pessoas que convivem com ela e conhecerão a Emanuele. Em nome de Jesus eu oro sobre a vida do Felipe, por sabedoria, sendo um bom pai, o Senhor o ensinando a ser um bom pai. Caroline sendo uma boa mãe, nós abençoamos, Pai, essa família e declaramos que eles irão viver exatamente aquilo que o Senhor tem como plano para a vida deles. Em nome de Jesus, declaramos saúde sobre a vida dela. Declaramos que os desejos do coração dela serão realizados no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Pode dar uma salva de palmas? Amém. Vamos tirar uma fotinha ali. Amém. Glória a Deus, amo vocês. E cadê a banda? Não está aqui não? Hã? Se quiser vir, vem agora. Aleluia. Querido, enquanto eles vêm, sai do seu lugar, dá um abraço em alguém, faz isso. Homem abraça homem, mulher abraça mulher, faça isso. Você pode ficar em pé, nós vamos cantar mais uma vez a última música, não só a última estrofe, mas ela toda. A última, pelo sangue, isso, é isso? Amém. Eu não sei se você conhece essa música, mas eu queria que você cantasse ela, prestasse atenção na letra dela. Hoje pela manhã nós cantamos esse mesmo repertório, Deus falou tanto ao meu coração, enquanto nós cantávamos ela. Eu quero que você entenda, querido, eu sei que existe expectativa no teu coração, para o culto em que nós estamos tendo aqui agora, mas você já parou para pensar que existe uma expectativa da parte de Deus, quando nós como igreja nos reunimos para adorar a Ele? Amém!
Querido, afinal de contas, nós estamos aqui para entregar o nosso culto racional ao Senhor. Então nós não podemos chegar diante do Senhor de mão vazia. Nós não podemos chegar diante do Senhor dizendo: Senhor, e aí, o que tem para mim? Não. Nós chegamos ao Senhor dizendo: Senhor, existe tanta gratidão no meu coração. E quando eu e você entregamos a Ele a nossa adoração, o nosso coração é derramado diante dEle, Ele... Precioso sangue de Jesus. Este sangue precioso, um sangue que nos lavou, que nos libertou. Oh, este sangue de Jesus. Pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue, foi pelo sangue, este sangue precioso que nos lavou, que nos libertou. Por este sangue nós somos livres, nós somos livres de todo pecado. Este sangue precioso, o sangue de Jesus, precioso sangue de Jesus, precioso sangue de Jesus, precioso sangue de Jesus. Pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue, de Jesus no Calvário. Eu quero que juntamente comigo você vá para o dia e para o que talvez estava acontecendo. Deus tinha dado uma ordem, o povo precisava ser liberto. Era o povo dele que estava sendo escravizado há 400 anos. E então Deus deu uma ordem: eu quero que o meu povo seja liberto. Mas Faraó endureceu o coração e ele não deixava o povo ir. Praga após praga, ele endurecido o coração, dizia que ia e às vezes mudava de ideia. Mas então, a Bíblia diz que o espírito da morte passaria e todos os primogênitos seriam ceifados. Mas Deus dá uma instrução ao seu povo, e a instrução de Deus foi: mate uma ovelha. Mate uma ovelha, e do sangue dessa ovelha você vai passar nos umbrais da porta, você vai passar no batente da porta, e quando a morte passar, a morte não vai ferir aqueles que foram marcados pelo sangue. Eu e você precisamos entender o que estava acontecendo ali era um apontamento para o que eu e você viveríamos. E talvez nós estamos cantando pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue. Ei, o sangue nos libertou da morte. O sangue nos livrou da escravidão. O sangue derramado naquela cruz garantiu a mim e a você saúde divina, ser família. Hoje você é filho de Deus, porque o sangue foi derramado. A morte já não tem mais domínio sobre a minha e a sua vida. Vamos mais uma vez pelo sangue, esse finalzinho. Pelo sangue de Jesus no Calvário.
Aleluia. Aleluia, aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Vocês podem se sentar. Ju, se você puder ficar comigo. Aleluia, aleluia. Querido, nós estamos em uma data em que muitas pessoas estão celebrando. Talvez você conheça pessoas que nunca pisaram em uma igreja, mas você há de combinar comigo, não, você há de concordar comigo, que nós somos um país cristão. Nós somos um país muito evangelizado, por conta até mesmo do catolicismo. Muitas pessoas têm ensinamentos muito semelhantes mesmo ao que nós praticamos. E muitas pessoas, né, desde sexta-feira a toda aquela coisa, do come carne, come peixe, não pode, e aí tem videozinho do pessoal protestante fazendo churrasco, enquanto outros não faziam. Mas, queridos, a grande questão é que o Brasil, se nós podemos falar do Brasil, o Brasil para e dá atenção, e eu posso até ir um pouco além. Teve gente parando guerra para respeitar a questão da Páscoa, e eu não quero discutir política com você, se está certo ou errado, mas assim, existe um olhar do mundo para uma data como essa, e não pode ser uma coisa indiferente a nós. Eu falei pela manhã, o Leandro repetiu aqui, querido, nós não celebramos a ressurreição de Jesus Cristo num dia como hoje simplesmente. Toda a ceia nós trazemos à memória o que Jesus fez. A grande questão é que você já parou para pensar que você pode vir culto após culto, e a Páscoa não ser algo real na tua vida ainda? Quando que a Páscoa pode se tornar algo não real na minha e na sua vida? Justamente quando eu não vivo ela. Porque nós vemos as pessoas numa data como essa falando sobre ser bom. Você ouviu alguém falando que na Páscoa, na morte e ressurreição de Jesus Cristo, você deve fazer o bem às pessoas? Eu vi um videozinho que a pessoa dizia: Feliz Páscoa para você, que você possa ser uma pessoa boa e fazer o bem às pessoas. Porque falar de Cristo não tem como separar Cristo da bondade, não tem como separar Cristo de alguém bom, de alguém que enquanto esteve nessa terra fez e desfez as obras do diabo, fez boas ações, fez aquilo que estava no coração de Deus a ser revelado a nós. Você está aqui? Amém. A grande questão é que eu e você precisamos entender mesmo isso. Quanto dessa consciência está em nós? Quanto dessa consciência do que Jesus fez, querido? Quando nós falamos de maneira histórica, a morte de Jesus foi algo revolucionário. Não foi ninguém que matou Jesus, Jesus se entregou, Jesus em amor e consciente do que precisava ser feito, se entregou. A morte de cruz era uma morte lenta, mas Jesus, quando disse: Senhor, a ti entrego o meu espírito, ele morreu, ele decidiu a hora de ir. Então eu e você não merecíamos, eu e você não tínhamos condições de pagar o preço. E quando se fala do sangue, querido, o sangue tinha, se você for estudar a velha aliança, o Velho Testamento, o sangue, ele cobria o pecado. Então uma vez por ano o sacerdote vinha, o sumo sacerdote vinha e oferecia sacrifício pelo povo. E aquele sacrifício era justamente um pedido, ou um perdão para o pecado do povo. Ano após ano, existia esse derramamento de sangue de um cordeiro, para que o pecado fosse coberto. A grande questão, e eu gostei muito quando eu vi isso ainda lá atrás, viver dessa forma, era como alguém que compra no cartão de crédito. Você compra no cartão de crédito e você não paga, e tudo que você faz é pagar o mínimo. Eu sei que você talvez já viu isso em alguma reportagem, você nunca passou por isso, mas se você paga o mínimo de um cartão, aquilo vira uma bola de neve. E ano após ano, tudo que o sacerdote fazia era pagar o mínimo, porque o pecado não era coberto. É aí que Jesus entra. Jesus, a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, não há perdão de pecados. Então Jesus vem no tempo perfeito, e Ele é esse cordeiro. Foi justamente o brado que João Batista deu. João Batista está lá fazendo o trabalho dele, a vocação dele, e quando ele avista Jesus, ele dá um brado e ele diz: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O que seria o cordeiro?
era justamente o anúncio do que o Velho Testamento estava dizendo. Existiam muitas tipificações do que Cristo faria conosco, querido, por nós. O Velho Testamento é um anúncio, é um lembrete, é um anúncio mesmo do que Jesus faria por nós. E a Bíblia diz que Jesus vem, Ele demonstra e Ele desfaz as obras do Satanás. Quando conversando com os discípulos, sem compreender talvez isso, vira para Jesus e diz: Jesus, mostra-nos o Pai. Jesus vira para os discípulos e diz: eu estou há tanto tempo com vocês e vocês ainda pedem para que eu mostre o Pai? E Ele continua dizendo: quem vê a mim, vê o Pai. Querido, você quer conhecer Deus? Olha para Jesus. Você quer conhecer o caráter de Deus? Olha para Jesus, olha para o que Jesus fez, olha como Ele se moveu. Ele é a expressão exata do Pai. Amém. Aleluia. Agora eu e você podemos estar, queridos, indiferente àquilo que Deus fez, aquilo que Jesus manifestou na minha e na sua vida. A cruz foi real. E em se tratando do dia, então se Ele morreu na sexta-feira, hoje é o dia que o mundo celebra a ressurreição. E sabia que na morte de Jesus Cristo eu e você éramos perdoados, mas porque Ele ressuscita nós fomos justificados? Querido, se Jesus só tivesse morrido, e quando eu falo só não é diminuindo, porque tudo que Ele sofreu justamente no meu e no seu lugar. Um filme feito alguns anos atrás por Mel Gibson, ele retratou um pouco do que foi o sacrifício de Jesus. Eu não sei se você já viu, talvez você seja novinho, não sabe nem do que eu estou falando. Mel o quê que ele falou? Mel? Mel de pôr na banana, na aveia? Como que é mel? Mel o quê? Mas existia um filme que tentou retratar um pouco do que foi o que Jesus fez. A Bíblia diz que nele não havia formosura alguma. Ele morreu a minha e a sua morte, para que eu e você não precisássemos passar pelo que Ele passou. Mas isso pode ser uma verdade conhecida por você, e não vivida por você. Você precisa estar consciente do que Jesus fez. E se nós estamos falando de Páscoa, você precisa entender os efeitos da morte dele na tua vida. Como é possível? Como é possível alguém que se tornou filho? E foi exatamente isso que o sangue de Jesus possibilitou. Porque eu e você fomos separados de Deus. Você lembra? A Bíblia diz que Adão e Eva tinham comunhão com o Senhor. Todos os dias Deus vinha conversar, ter comunhão com aquele casal, até o dia em que eles pecam. E quando eles pecam, a Bíblia diz em Gênesis que Deus chega até o lugar e pergunta: Adão, onde você está? Não é porque Deus não sabia onde Adão estava, mas é porque Adão tinha saído daquele lugar de comunhão com o Senhor. Ele não estava mais se localizando. Não foi Adão que foi atrás de Deus, Deus foi atrás de Adão. Sempre foi do interesse de Deus resgatar o homem. Sempre foi interesse de Deus ter comunhão com o homem. Não pense você que quando você vai ao Senhor é você dando um grito: Senhor, ei. Quando você dá um grito, quando você vai até Ele, existe um braço aberto, dizendo: eu estava te esperando. Eu tinha uma expectativa da sua chegada. Eu tinha pago um preço. E talvez você esteja aqui nesse lugar, querido, e a morte de Jesus Cristo precisa fazer efeito na tua vida. Eu não sei, eu percebo isso. Talvez você pecou, você fez algo que você sabe que desagradou ao Senhor, e você talvez tenta viver com isso, e as pessoas olham para você e parece que você viveu bem, mas você sabe que você não se perdoou, você sabe como isso te afeta, você sabe como isso te perturba. E eu preciso dizer a você: a morte de Jesus Cristo naquela cruz perdoou a tua vida. Você foi perdoado. A ressurreição de Jesus Cristo, Ele volta, querido, já parou para pensar? A Bíblia diz que quando Jesus volta, você pode ler
os evangelhos falando a respeito disso, Atos fala a respeito disso. Quando Jesus volta, a Bíblia diz que ele aparece a um, depois ele aparece aos 12. A Bíblia diz que depois ele aparece e todos, mais de 500, veem ele. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele diz: eu não vi, mas depois o encontrei fora de tempo, não posso ser considerado apóstolo, embora eu faça mais do que eles. Vai ver o apóstolo Paulo falando a respeito disso. E ele está falando exatamente de um Jesus que morreu. E quando, querido, Jesus, ainda aqui, ele diz para os discípulos: vai acontecer algo que vai deixá-los muito tristes. Vocês vão se entristecer mesmo, mas depois vocês vão me ver. E a alegria que vocês terão, ninguém poderá roubar, ninguém poderá tirar. Ele estava falando justamente disso. Ele diz: ei, na sexta-feira vocês vão se entristecer. A cena foi feia, queridos. A coisa foi caótica, desesperadora. Você já entrou em um ambiente que estava brigando, tinha gente brigando? Você já foi em uma festa que as pessoas começam a brigar? Você percebe como a atmosfera fica pesada? Você acha mesmo que quando Jesus foi, ele se entregou, porque a Bíblia diz que ele se entregou? Lembra disso? A indicação era: me leve até lá onde eles estão, e aquele que você der um beijo, eu vou saber que é Jesus. Aí chega, dá um beijo, os soldados vêm para prender Jesus. Pedro tira a espada e vai corta a orelha do soldado. Jesus pega do chão, coloca nele e diz: Pedro, não é assim que a gente resolve. E quando perguntam: você é Jesus? Ele diz: eu sou. A Bíblia diz que os soldados todos caem. Entenda, querido, não foi homem nenhum que segurou Jesus e disse: agora você morre. Há quem diga que o maior desespero de Judas foi esse. Judas, se você for ler a história, você vê que Judas, como tesoureiro, ele roubava Jesus. E ainda assim ele continuou na equipe. A ideia de Jesus sempre foi restaurar Judas. Nunca foi tirar ele do convívio, mas com o convívio tentar restaurar o coração de Judas. Então, de alguma forma, ele foi cauterizando a mente dele, pensando... Eu já vi várias vezes tentar matar Jesus e ele sai por um lugar, ele passa... Querido, vai ler os evangelhos. A Bíblia diz que num dado momento querem matar ele, ele passa por entre as pessoas e ninguém percebe que ele está fugindo. Nós não estamos falando de uma pessoa fraca, que foi pega e agora teve que pagar o preço, não. Nós estamos falando de uma pessoa poderosa, que tinha poder de não ser morto. E quando eu falo do desespero de Judas, é porque Judas talvez tinha pensado na cabeça dele, sou eu conjecturando. Eu dou o beijo, eu dou as 30 moedas, os soldados vão chegar lá, vão dizer que é ele, não vão conseguir pegar ele. Eu ganhei 30 moedas e a vida segue. Você imagina Judas? Chega lá, perguntam, quando pergunta, cai todos os soldados. Judas diz: estourei, ganhei 30 moedas, passou. Mas o desespero é quando Jesus diz: sou eu, pode levar. Judas diz: eu não acredito, chegou o momento. Então Jesus não é essa pessoa que quer te apontar o dedo e dizer que não existe solução para você. E o que eu ia dizer lá atrás é porque Pedro, você sabe, na crucificação, quando Jesus é pego, aquele cenário caótico, eu falei do ambiente de uma festa, onde as pessoas começam a brigar, a atmosfera é pesada, e foi isso que aconteceu. Pegaram Jesus, ele está sendo levado, estão tentando reconhecer quem caminhava com ele, rodou todo mundo, deu ruim. Nesse cenário, nessa cena, Pedro está lá, uma das pessoas olham para Pedro e diz: ei, você, eu reconheço você, você andava com ele. Pedro diz: eu? Nunca nem vi. Então ela insiste: não, você tem o jeito dele. Não. E ele por 3 vezes nega. E a Bíblia diz que quando o galo canta, o olhar dele se cruza com o de Jesus. E então a decepção de Pedro acontece. E ele se lembra das palavras do mestre. A Bíblia diz que depois desse episódio, Pedro entristecido, Jesus morreu. Eu no momento da sua prisão não consegui ser forte o suficiente para ficar junto dele. Ele foi. Eu vou voltar a pescar. Eu acho que ele desacreditou com relação ao que ele tinha como plano para a minha vida. Eu decepcionei o mestre, não dá mais para mim.
Então Pedro, que a gente percebe desde já, um homem que tinha influência sobre os demais, volta a pescar e os outros discípulos dizem: eu vou com você. E a Bíblia diz que quando Jesus ressuscita, a primeira coisa que ele pergunta, ele diz: cadê Pedro? Onde Pedro está? Ele vai até a praia e a Bíblia fala a respeito de Jesus. E a gente vai falar um pouquinho a respeito desse corpo glorificado de Jesus, querido. Mas a Bíblia diz que quando ele chega na praia, Pedro o reconhece, não espera nem o barco voltar, pula na água, sai nadando e vai ao encontro de Jesus. Jesus não vira para Pedro e diz: Pedro, eu vim aqui tirar satisfação com você. Por que você me negou, cara? Por que você fez isso? A Bíblia diz que quando Pedro encontra com ele, dá um abraço, as coisas continuam, e tudo que ele faz, você perguntar para Pedro: Pedro, você me ama? Ele diz: eu te amo. Ele diz: então, se você me ama, cuide das minhas ovelhas. Mas eu quero que você entenda, querido, quando Jesus esteve ressurreto nessa terra, ele foi alguém que pôde ser visto. Ele não era um fantasma, ele não era alguém que não podia, sabe aquela coisa assim: eu estou percebendo que tem alguém aqui, mas não vejo ninguém. Não, a Bíblia diz que Jesus, quando esteve nessa terra, ele esteve com o corpo glorificado. E a Bíblia fala a respeito de que é exatamente isso que eu e você devemos esperar. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus, quando ele encontra com os discípulos lá na praia, você lembra que ele comeu peixe? Você lembra? Primeira João 3,2 diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. O que João está falando na primeira carta dele aqui, ele fala do corpo glorificado de Jesus Cristo. Outras pessoas haviam sido ressuscitadas, o próprio Jesus ressuscitou Lázaro, mas eu e você precisamos ter consciência: a ressurreição de Jesus Cristo não foi comum como as outras, embora uma ressurreição nunca fosse comum. Está comigo? Jesus ressuscita e Ele manifesta nele é manifesto o corpo glorificado que eu e você teremos. Querido, o mundo se desespera quando alguém morre, porque talvez existe um entendimento de que tudo acabou ali. Mas para o cristão não existe desespero, porque sabemos que uma vez que o nosso corpo morre, dorme, nós vamos para o Pai. E quando Jesus voltar, o nosso corpo será glorificado, e nós seremos semelhantes a Ele, como João está dizendo aqui. Amém. Agora, querido, o apóstolo Paulo, ele fala em outras cartas, o capítulo 15 de 1 Coríntios, ele fala todo a respeito disso, de como eu e você precisamos estar convictos de que um dia ressuscitaremos com Ele. Pastor, eu não quero saber de ressurreição, eu estou vivo agora, vamos... Não é interessante pensar que o apóstolo Paulo diz que estar aqui é algo muito bom, e você pode de fato viver a plenitude do que Deus tem para a tua vida aqui, mas ele diz que estar com o Senhor é infinitamente melhor? Pessoas sem entendimento, sem conhecimento, celebram hoje a ressurreição de Jesus Cristo. Mas eu e você, com o entendimento, precisamos compreender e ter convicção: a ressurreição de Jesus Cristo garante a minha ressurreição no dia em que Ele voltar. Ou até mesmo quando Jesus voltar, se eu não tiver morrido, a Bíblia diz que o teu corpo será glorificado. O capítulo 15 de 1 Coríntios está falando sobre isso, sobre o nosso corpo corruptível ser trocado por um corpo incorruptível. Filipenses 1, do 21 ao 24 diz: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro.
Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e do outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Por que eu estou, e talvez seja essa a nota que nós precisamos ajustar aqui essa noite. Eu e você precisamos ter consciência da eternidade. Jesus Cristo naquela cruz, quando Ele ressuscita, Ele garantiu a mim e a você a eternidade. Não existia, queridos, preste atenção, o primeiro sacrifício, ou a primeira oferta, o primeiro corpo glorificado que aparece no céu, é Jesus Cristo, a oferta, o Cordeiro, que foi morto no meu e no seu lugar. E a Bíblia diz que esse corpo incorruptível vai ser a minha e a sua vida, daqui a pouco. A Bíblia fala disso como uma bendita esperança. Não existe desespero para os filhos de Deus. Há quem diga que tudo que a morte pode fazer para um filho de Deus é entregá-la para Jesus Cristo, é entregá-la para o Senhor. Pastor, você tem medo de morrer? Eu pergunto a você, você tem medo de morrer? Pastor, a gente está falando de Páscoa, a ressurreição de Jesus Cristo, eu sei, mas a ressurreição dele precisa trazer esse efeito na minha e na sua vida. Nós não devemos ter medo de morrer. Nós não devemos ter medo de morrer. Abre comigo em 1 Coríntios, no capítulo 15, por favor. Você lembra do texto, do versículo que nós falamos, que o apóstolo Paulo fala, que as más conversações corrompem os bons costumes? Você lembra desse versículo? Você está aqui? Você lembra? Esse versículo é dentro desse costume. Esse versículo está dentro desse contexto, por conta de algo que estava sendo falado nas igrejas. E qual era o contexto? Esse capítulo é muito grande, mas eu quero contextualizar ele para você. Paulo ficou sabendo que as pessoas estavam falando, e esse entendimento estava se disseminando na igreja, que não existia mais os filhos de Deus não iriam ressuscitar. E o apóstolo Paulo, ele traz um ensinamento a respeito daquilo, e ele começa a falar de como seria vão, se tudo que nós estivéssemos fazendo não estivesse atrelado à ressurreição. Ele começa a dizer, por que eu estou aqui, sofrendo o que sofro? Por que eu estou apanhando, pregando o Evangelho? Por que eu estou fazendo tudo isso, se eu não acredito que quando eu morrer eu vou ressuscitar? E eu terei o corpo glorificado. Querida, a Bíblia fala sobre galardão, a Bíblia fala sobre recompensa. Nem todas elas são a que você vai viver aqui nessa terra, mas muitas delas. Você lembra o que Jesus disse? Sobre não ajuntar tesouros na terra, em que o ferrugem e a traça e o ladrão consomem, mas ele fala sobre nós juntarmos tesouros no céu. Está aqui? Como é possível juntar tesouros no céu, se quando eu morro eu não vou desfrutar disso? E o apóstolo Paulo está na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, falando exatamente sobre isso. E ele fala, queridos, se nós não estamos convictos que os filhos de Deus, quando morrerem, serão ressuscitados em Cristo Jesus, então Jesus também não ressuscitou. Você consegue entender o que nós estamos tentando falar aqui? As pessoas estão hoje celebrando a ressurreição de Jesus Cristo, mas por falta de entendimento, elas estão pensando que quando elas morrerem tudo acaba. Ou elas estão pensando que vão reencarnar em alguma outra coisa. Ei, a Bíblia não fala disso. A Bíblia não fala, a Bíblia fala que quando você morrer, você vai, a sua alma e o seu espírito vão para o Senhor. Você não vai ficar dormindo. O teu corpo vai morrer aqui.
A aliança de sangue tinha que ficar aberta para o pessoal. Faça o rema, meu querido. É muita coisa e eu nem ia tocar nisso e acabou entrando. Mas você precisa ter convicção, e eu quero te dar como tarefa de casa. Leia 1 Coríntios capítulo 15. Leia e veja o que o apóstolo Paulo está falando. Ele termina o texto e eu falo sempre, em toda reunião eu falo. O texto termina assim, o último versículo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Todo o texto para cima é ele encorajando, dizendo: ei, fique firme, porque embora o nosso corpo corruptível esteja se deteriorando, e você há de convir comigo que isso acontece, por mais que você use botox, que você faça plásticas, que você dê o seu jeito, o seu corpo está envelhecendo. E é exatamente isso que ele está falando. Embora o nosso homem vá envelhecer, o nosso homem interior se renova. Querido, nós estamos falando de um corpo que não será mais como esse. Essa carne não se converteu. Ela quer fazer coisas que são distantes daquilo que Deus tem como vontade para a tua vida. Mas o apóstolo Paulo está falando o dia em que Jesus voltar, ou o dia em que partirmos, e quando ele voltar, aqueles que morreram, e é isso que a Bíblia diz, aqueles que morreram no Senhor ressuscitarão primeiro. A Bíblia diz que aqueles que morreram no Senhor ressuscitarão primeiro, e aqueles que não morreram irão para junto do Pai, e nesse encontro o seu corpo já não será mais esse. Pastor, eu não consigo acreditar nisso. Pois é, leia a sua Bíblia. E o apóstolo Paulo, ele deixou a coisa tão encaixadinha, que ele disse: se você não acreditar nisso, então é vão acreditar que Jesus ressuscitou. Se você não acreditar nisso, então para você Jesus também não ressuscitou, porque ele foi o primeiro de todos os demais. É por isso que nós falamos, nós temos uma bendita esperança. Em velório de cristão não existe desespero, porque nós sabemos que tudo que acontece ali, embora exista a dor e a saudade, nós sabemos, é questão de tempo. O mundo celebra a ressurreição hoje, e eu preciso te lembrar, se ele ressuscitou e você tem certeza disso, você precisa também estar convicto de que aqueles que dormiram no Senhor irão ressuscitar também. E querido, a Bíblia fala que a eternidade, ela é real para ambos os lados. O mundo vai tentar dizer que você, enquanto está aqui, deve viver como quer. Você é jovem, bebe, fuma, fique com tantas mulheres quanto quiser, com quantos homens quiser, se divirta. E o diabo tenta pregar a informação de que aquilo que você faz aqui não reflete na tua eternidade. E a palavra de Deus deixa muito claro que não é assim. A tua eternidade é definida no que você faz aqui. Porque de fato aqui você está plantando, e quando eu falo de galardão, não é porque você vai viver a sua vida do jeito que você quer. E quando Jesus voltar, você vai para o céu e ele vai ser bonzinho e te dar tudo. A Bíblia diz que existe um plantio e uma colheita. A Bíblia diz que existe algo que você vai receber no céu, por conta daquilo que você fez enquanto esteve nessa terra. E o nosso corpo glorificado, querido, é para justamente usufruir de tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. A Bíblia fala sobre um novo céu e uma nova terra que será construída pelo Senhor. Aí o apóstolo Paulo fala a respeito de tantas coisas e ele diz: ei, se tudo o que eu e você esperamos em Deus trata-se simplesmente dessa vida, ele continua dizendo: somos os mais miseráveis dos homens. Então, querido, compreender a Páscoa, compreender o que Jesus fez, não é sobre estar focado nesse mundo, mas é entender, ele pagou um preço para que eu não fosse refém do que o sistema me impõe. Ele me perdoou, ele me salvou, e eu não sou mais refém do diabo, eu não sou mais refém do pecado. Ele me libertou. E a Bíblia diz que ele então morre, paga o preço e ele ressuscita. Eu vivo hoje amando de um Deus que está vivo. Você acabou de cantar, ele reina.
Ei, nós não estamos falando de um Deus que está morto e o legado dele ficou. Se você for para o Velho Testamento, existiam canções que diziam a respeito dos feitos dos reis que passaram, dos reis que estavam em atividade. Nós não estamos falando de um Deus que ficou no passado. Não é o grande eu era, Ele é o grande eu sou. Ele está vivo e Ele reina. Mas isso é uma verdade que precisa estar cravada em nós. Porque senão você vai ser um filho de Deus com medo do que o diabo pode fazer. Querido, o diabo não pode tocar na sua vida. Ai, pastor, fulano morreu. Mas tudo que o diabo pode fazer é aproximar, é entregar ele para o Senhor. Não existe desespero. Eu ia ler com você 1 Coríntios 15, mas você pode ler. Você se compromete em ler na sua casa? Poxa vida, é a Bíblia, não estou pedindo para você ler um outro livro não. Você se compromete em ler na sua casa? 1 Coríntios 15. Faça isso. 53 diz: porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprirá a palavra escrita: tragada foi a morte pela vitória. A Bíblia diz que esse é o último inimigo a ser vencido. E querido, quando nós falamos do sangue, no início eu falei a respeito do sangue nos umbrais das portas. A morte não tem mais efeito sobre a minha e a sua vida. E quando eu falo disso é porque de fato ela não finda o nosso processo. Existe uma eternidade a ser vivida com o Senhor e a morte não é capaz de interromper isso. A morte que será tragada pela vitória, como diz aqui o apóstolo Paulo, é justamente a gente não passar mais. Em alguns textos existe essa mudança de palavra falando a respeito daqueles que dormem, porque todos aqueles que morreram no Senhor Jesus estão dormindo, porque eles irão ressuscitar. Você entendeu alguma coisa? Você está entendendo alguma coisa? Você tem convicção que Jesus ressuscitou? Não, eu vou perguntar de novo. Você tem convicção que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos? Pois bem, o apóstolo Paulo diz que essa mesma convicção você deve ter acerca do teu futuro. E aí sabe como uma coisa puxa a outra? Se eu tenho convicção que todos aqueles que morrem em Cristo Jesus irão ressuscitar, irão ter um corpo imortal, serão incorruptíveis, o corpo incorruptível, o que cabe a mim é, enquanto estou nessa terra, falar do amor dele a tudo e todos. Essa é a minha e a sua missão, e foi exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Com a consciência que ele tinha, ele disse: eu sei, seria muito melhor se eu estivesse com o Senhor. Mas ele diz: eu sei também que eu ainda tenho uma missão a ser executada aqui na terra. E essa deve ser a minha e a sua oração. Você tem consciência que estar junto do Senhor seria muito melhor? Você tem consciência disso? Mas como o apóstolo Paulo orou, deve ser a minha e a sua oração. Se eu ainda não estou com o Senhor hoje, eu estando aqui, preciso ser intencional no que eu vivo, na maneira como eu faço. Eu preciso fazer com que as pessoas recebam desse perdão. Eu preciso que as pessoas recebam desse sacrifício feito em Jesus. E que a minha vida seja esse testemunho. E que através dela outras pessoas passem a crer e confiar, ter convicção daquilo que eu mesmo vivo. Então quando você estiver numa conversinha, preste atenção sobre isso, porque é isso que nós estamos falando. Leia o capítulo que eu estou te falando.
Mas sim, isso é conversa que talvez quando você estiver no salão, quando você estiver com um cliente, talvez vai ter alguém lá dizendo: rapaz, eu tenho muito medo da morte. E você vai poder dizer: eu não tenho por que ter medo da morte. E sabia que isso vai despertar curiosidade? E dizer: rapaz, por que você não tem? E você pode dizer para ele. A gente acha que pregar Jesus é talvez ir com um outro cenário, querido. Em tudo o que nós estamos fazendo, Jesus pode ser pregado. Você está aqui? Pastor, eu achei que você fosse pregar outra coisa. Tenha convicção, querido. Deus quer que você ande à altura do que Ele fez. Você já parou para pensar quão frustrante pode ser para o Senhor, sabendo de todo o sacrifício que Ele conquistou na cruz, todo o sacrifício que Ele fez naquela cruz, olhar para mim, para você e nos ver andando tão distante do que Ele conquistou? É talvez um pai, e aí diminuindo muito, só para você entender, é um pai que trabalha muito, se esforça muito, ele corre atrás e junta todo o recurso, e ele vai e compra para o filho um carro. Filho, está aqui o carro. Só ele sabe como custou, como foi difícil para ele aquele carro. E ele chega em casa e todos os dias o filho está chegando molhado porque vem andando na rua. Você está aqui? E ele pergunta para o filho: filho, por que você não está usando o carro que o pai te deu? E talvez como muitos de nós estamos padecendo em coisas que Deus já conquistou para nós, porque não estamos talvez desejosos, ou talvez não temos o entendimento do que foi conquistado a nós. A Bíblia diz que se Ele não poupou nem mesmo ao seu filho, Romanos vai dizer isso, se Ele não poupou nem mesmo ao seu filho, seu único filho, como não nos dará juntamente com Ele todas as demais coisas? Você consegue entender isso, querido? A Bíblia não está falando que enquanto Jesus não vem, você vai viver como um miserável. A Bíblia não está dizendo que enquanto Jesus não vem, vai se conformando, porque o seu corpo vai deteriorando mesmo, que as coisas são assim, ó céu, ó mar, ó terra, ó vida. Não. Enquanto estamos aqui, podemos viver a plenitude do que Deus tem para nós, com a consciência de eternidade. Ei, a sua vida não acaba aqui. E aí talvez você pergunta: pastor, e quem não entregou a vida a Jesus? A Bíblia diz que no dia em que Jesus voltar, vai ressuscitar também. Mas ela vai ser conduzida ao inferno. E aí talvez você diz aí: pastor, mas eu conheci alguém que morreu sem Jesus. Eu não sei qual é a condição, mas lembre que eu falei que nós somos um país muito cristão? Eu tenho um certo receio de dizer que uma pessoa vai para o inferno, querido. Eu não consigo dizer o que essa pessoa viveu nos últimos minutos da vida dela. A Bíblia diz que o ladrão estava ao lado de Jesus, e naquele momento, ele reconheceu quem era Jesus, e ele foi para o céu. Então não cabe a mim e a você dizer quem vai e quem não vai. Cabe a mim e a você pregar a todos que estão à nossa volta. Aleluia. Aleluia. Eu não sei o que você foi ensinado. Eu não sei o que o diabo talvez tenha dito a você. Mas aquele que está em Cristo está alicerçado numa rocha segura. Aquele que está em Cristo foi feito nova criatura. Aquele que está em Cristo se tornou família de Deus, filho de Deus. E tudo aquilo que o diabo tinha como acusação na minha e na sua vida, na cruz, pelo sangue, foi perdoado.
E quando Jesus ressuscita, Ele assegura o que foi feito. Ele abre o caminho, mostrando a mim e a você o que nós viveríamos também. A gente fica admirado quando a gente vê um filme de efeito especial, de poderes. Eu estava conversando com as crianças esses dias. A gente vê um Superman que pode voar, a gente vê alguém que encolhe, alguém que tem força, a gente vê esses heróis. Querido, se eu e você olharmos para a palavra de Deus, a Bíblia diz que quando Jesus ressurreto vai à casa, os discípulos estavam todos trancados em casa, com medo, e Ele passa pela parede. Está vendo? Está vendo? Não, mas é disso que eu falo. É muito mais fácil acreditar no que a Marvel diz do que a palavra diz. Você assiste o filme da Marvel e diz que poder que você queria ter. A Bíblia está dizendo que você vai ter o poder de passar por parede. Mas se a gente não tiver consciência disso, a gente vai estar tão apegadinho a esse mundinho, a essa vidinha, a esse corpinho, quando a palavra está dizendo: ei, tudo isso vai passar. Esteja consciente do que eu tenho para a tua vida. É muito maior do que esses dias aqui. Eu costumo dizer, querido, o que são 80, 90, 100 anos comparado à eternidade? O que são? Nada. Mas eu posso viver esses anos de maneira desastrosa se eu não compreender que Deus tem dias de paz e alegria para mim aqui. E o que eu vivo aqui em Deus, sendo extraordinário, não é maior do que estar com Ele. Amém? Sim, de maneira muito simples, eu sei, foi o que Deus quis ministrar a nós essa noite. Mas que isso caia no teu coração e que você não se deixe ser enganado pelo diabo. Leia 1 Coríntios capítulo 15. Veja o que o apóstolo Paulo fala a respeito da ressurreição. Se você tem convicção da ressurreição de Jesus Cristo, tenha convicção também da sua ressurreição, ou da ressurreição de todos aqueles que morreram em Cristo Jesus. Isso é uma esperança para nós. Isso é um consolo para nós. Você pode fechar os teus olhos? Pai, eu te dou graças pelo privilégio de estarmos reunidos nesse lugar. O mundo celebra a Páscoa, e a Páscoa a nós é algo que celebramos constantemente, porque entendemos que no teu sangue, na tua ressurreição, fez com que fôssemos quem somos hoje. Nós de fato temos na nossa vida o efeito do teu sacrifício e ressurreição. De fato o nosso corpo reage a essa lei espiritual, ao que o Senhor fez. Nós nos rendemos ao Senhor, nós entregamos a nossa vida ao Senhor e assim garantimos ser sua família. A tua palavra diz que é necessário crer com o coração e confessar com a boca, e nós assim fizemos. E então a tua palavra diz que agora somos filhos de Deus. Justiça. E podemos, confiando na tua palavra, entender que nossa vida não se limita ao que estamos vivendo aqui. Eu te dou graças, Pai, por uma maior consciência de eternidade em nós. Eu te dou graças por uma maior consciência que o Senhor é muito maior do que aquilo que estamos vendo e vivendo aqui. Que possamos de fato acessar, Pai, aquilo que o Senhor quer comunicar a nós nesse tempo. Não apegado às coisas, não apegado às situações, a objetos, mas conscientes do que a tua cruz garantiu a nós. Obrigado, Senhor. Você pode ficar de pé, com seus olhos fechados ainda. Adore ao Senhor, querido. A Bíblia não diz que o seu corpo corruptível nessa terra é um corpo que depende de remédio, que é um corpo que vai depender de tratamentos, que vai depender de situações. Não.
A Bíblia está falando de um corpo que vai envelhecendo, mas não de um corpo cheio de problemas. Porque o problema que você tem, uma vez que você está em Cristo Jesus, Ele te sarou. O que a Bíblia diz é que certamente Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Querido, eu vim de um ministério que dizia que aqui você vai sofrer, que enquanto estiver nesse mundo você vai perecer, você vai chorar, você vai se lamentar, mas quando Jesus voltar, tudo vai melhorar. Queridos, não é isso que cremos, não é isso que pregamos. Existe uma vida abundante para você viver aqui hoje, agora. Existe saúde divina para você viver hoje aqui. Existe abundância financeira para você viver hoje aqui. Existe força para os seus dias hoje. Sabedoria para os dias de hoje. Paz para os dias de hoje. Alegria para os dias de hoje. Não é para quando Ele vier, não. A Páscoa não é o que vai ser garantido para você no futuro, a não ser o corpo ressurreto. Mas a morte de Jesus garantiu a você o que Ele já pagou, o que já é seu. Obrigado, Pai. Permaneça com seus olhos fechados. Se você entrou nesse lugar, continua orando, querido. Se você entrou nesse lugar e você nunca fez uma oração entregando a sua vida a Jesus, e é interessante porque a nota que eu tenho é que talvez você já veio a essa igreja outras vezes. Talvez você é alguém que participou de outros cultos, mas você precisa entender essa noite: é necessário entregar a vida a Jesus. É necessário, não é ser simpatizante, não é participar dos cultos. Participar dos cultos não te torna filho. O que te torna filho é entregar a sua vida a Jesus. Ei, a nossa vida não acaba aqui. Existe uma eternidade, ela é real, mas ela é condicionada ao que você decide aqui. E você precisa decidir hoje entregar a sua vida a Jesus. Você precisa decidir hoje ser família de Deus. Não é sobre ser uma religião, é sobre ser família de Deus. A Bíblia diz que é necessário confessá-lo. A Bíblia diz que aquele que me confessa diante dos homens, eu confessarei diante de Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não existe acesso ao Pai por outro lugar. Não existe. O acesso a Deus é por intermédio de Jesus. Se você entrou aqui essa noite, e eu quero que você entenda a oportunidade que Deus está te dando. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus hoje, levanta a sua mão, eu quero orar com você. Se você entrou neste lugar e você nunca fez essa oração, essa é a oportunidade que você está tendo. Olha que coisa maravilhosa. No feriado de Páscoa de 2025, você decide ter a sua vida transformada. No feriado de Páscoa de 2025, você escreve o seu nome no livro da vida e tem a sua vida mudada em Cristo Jesus. Você se torna alguém perdoado nele, por Ele. Existe alguém? Levanta a sua mão, eu quero orar com você. Eu sei que tem. Cadê você? Seu coração está acelerado aí agora. Talvez você entrou neste lugar e você já fez essa oração, mas não importa saber por qual motivo você se afastou dos caminhos do Senhor. Não importa saber por qual motivo você se desviou, e você deseja essa noite retornar a esse lugar que nunca deveria ter saído. Assim como Jesus fez com Pedro, Ele não quer lançar em rosto o que você fez, mas Ele quer te trazer de novo para o caminho.
de paz, alegria e de viver as maravilhas de pertencer a Ele. Existe alguém? Cadê você? Existe alguém? Obrigado, Pai.